Após flagrar o marido em uma traição, ela deixou para trás um lar cheio de mentiras e amargura e se mudou para uma cidadezinha no interior. Mas o que aconteceu lá, ela jamais imaginava. O relógio na parede da sala de cirurgia marcava 7 da noite, um horário em que São Paulo pulsa com uma energia caótica e vibrante. Para Marina Albuquerque, no entanto, aquele som significava o início de mais um plantão de 12 horas, um balé preciso de bisturis, monitores e corações que precisavam de uma segunda chance. Como uma das mais respeitadas cirurgiãs cardiovasculares do hospital, a rotina era sua aliada, um refúgio previsível contra as incertezas da vida. Mas naquela terça-feira, o destino resolveu embaralhar as cartas. Doutor Menezes, um colega mais velho, com olhos cansados e um sorriso paternal, aproximou-se dela no corredor estéril. Marina, meu neto está internado aqui com febre alta. Você se importaria de deixar esse plantão da noite comigo em troca do meu outro dia? Uma onda de alívio inesperado percorreu Marina. Ganharia uma noite livre, uma noite inteira, sem o bip incessante dos aparelhos, sem a tensão de uma vida em suas mãos. A imagem de seu marido, Ricardo, e de seu filho, Lucas, de 8 anos, surgiu instantaneamente em sua mente. Ricardo provavelmente estaria trabalhando até tarde em sua empresa de investimentos, como sempre. Lucas já deveria estar dormindo, com os cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro. Claro, Menezes, pode ficar sem problemas. Dê um beijo no seu neto por mim e melhoras. Ela respondeu com uma genuína empatia. Enquanto trocava o pijama cirúrgico pela roupa do dia a dia, uma ideia começou a florescer, um pequeno broto de espontaneidade em meio à sua vida meticulosamente planejada. Surpreender Ricardo. A rotina, embora segura, havia se tornado uma névoa densa entre eles. As conversas eram sobre contas, a escola de Lucas, a logística da semana. O romance havia se tornado um item de luxo, guardado para aniversários e datas comemorativas. Aquela noite era uma oportunidade de ouro. No caminho para casa, ela parou em uma delicatessen sofisticada. Escolheu um Malbec argentino, encorpado e complexo, o favorito de Ricardo. Ao lado, uma caixa de chocolates belgas, amargos e recheados com ganache de avelã, os preferidos dela. Imaginou a cena. Ela chegaria em silêncio, acenderia algumas velas, e eles poderiam conversar, rir, talvez até se lembrar do casal que eram antes das responsabilidades os soterrarem. Um sorriso discreto curvou seus lábios. Era um plano simples, mas carregado de uma esperança que ela não sentia há muito tempo. O porteiro do prédio, seu Afonso, a cumprimentou com o aceno de cabeça de sempre. Boa noite, doutora Marina. Chegando mais cedo hoje? Uma folga inesperada, seu Afonso. Uma noite de sorte, ela respondeu, sentindo o peso da palavra sorte de uma forma que, em minutos, se tornaria uma ironia cruel. Ao girar a chave na fechadura do apartamento no 15º andar, uma estranha quietude a recebeu. Não era o silêncio vazio de uma casa desocupada, mas um silêncio tenso, como o ar antes de uma tempestade. As luzes da sala estavam apagadas, exceto por um abajur que lançava uma luz âmbar sobre a poltrona de couro. A pasta de trabalho de Ricardo estava jogada no sofá, um sinal de que ele já havia chegado. Lucas, ela presumiu, brincava ou já dormia profundamente em seu quarto. Ela deixou a bolsa e as compras sobre a bancada de mármore da cozinha, tirando os sapatos para não fazer barulho. Queria que a surpresa fosse perfeita. Foi então que ouviu. Não era um som alto, mas claro o suficiente para cortar o silêncio. Uma voz feminina, que definitivamente não era a sua. Vinha do corredor que levava aos quartos. Seu coração, que ela passava os dias consertando nos outros, deu uma única e dolorosa pancada contra suas costelas. O ar pareceu ficar rarefeito. Cada instinto de cirurgiã
treinado para analisar, diagnosticar e agir sob pressão, entrou em alerta máximo. Ela se moveu pelo corredor, seus pés descalços mal tocando o piso de madeira. A porta do quarto de Lucas estava entreaberta. Uma espiada rápida confirmou que ele dormia profundamente, alheio ao drama que se desenrolava a poucos metros dali. A voz soou novamente, mais alta desta vez, vinda do quarto do casal. Era um som de intimidade, de cumplicidade. Foi seguida pela voz grave de Ricardo, um murmúrio indistinto, mas carregado de um tom que ela conhecia bem, um tom que ele não usava com ela há anos. O sangue de Marina gelou. Ela parou em frente à porta, a mão pairando sobre a maçaneta fria de metal. Uma parte dela queria fugir, voltar no tempo, aceitar o plantão e viver na ignorância segura de sua rotina. Mas a mulher que enfrentava a morte todos os dias não podia recuar diante da verdade, por mais devastadora que fosse. Com um movimento firme, ela girou a maçaneta e empurrou a porta. A cena que a recebeu foi um quadro grotesco, uma pintura a óleo da mais pura traição. A luz do abajur ao lado da cama iluminava duas figuras. Ricardo, seu marido há 12 anos, o homem com quem construiu uma vida, estava sentado na beirada da cama sem camisa. E em pé, de costas para a porta, estava uma mulher. Uma mulher que vestia o seu robe de seda. Não um robe qualquer, mas o robe que Ricardo lhe deu no último aniversário. Uma peça cara, de um tom azul profundo, que, segundo ele, combinava com seus olhos. A mulher se virou ao som da porta se abrindo. Era Larissa, a assistente pessoal de Ricardo. Jovem, com um sorriso que agora parecia predatório e um corpo que o robe de seda de Marina abraçava, como se tivesse sido feito para ela. O choque no rosto de Larissa foi rapidamente substituído por um desafio silencioso. Ricardo levantou-se de um salto, o pânico estampado em seus olhos. Marina, o que você está fazendo aqui? Você não tinha plantão? A pergunta era tão absurda, tão patética, que por um instante Marina quase riu. A adrenalina inundou seu sistema, afiando seus sentidos, clareando sua mente. A dor viria depois. Agora era a hora da precisão cirúrgica. Ela deu um passo para dentro do quarto, o olhar fixo, primeiro em Ricardo, depois em Larissa, que permanecia parada, uma estátua de descaramento envolta em sua seda roubada. Tire, disse Marina, a voz baixa, mas cortante como um bisturi. Larissa franziu a testa. O quê? Tire o meu robe, agora! Cada palavra foi uma ordem, desprovida de histeria, mas carregada com o peso de uma autoridade inquestionável. Larissa olhou para Ricardo, buscando apoio, mas ele estava paralisado, incapaz de formular uma frase coerente. Marina, eu posso explicar? Não há nada para explicar, Ricardo. Há apenas o que eu estou vendo. Ela o interrompeu, sem desviar o olhar de Larissa. Eu disse para tirar. Com as mãos trêmulas, Larissa desfez o nó na cintura. O robe de seda deslizou por seus ombros e caiu no chão, formando uma poça azul aos seus pés. Ela ficou ali, exposta e diminuída, a arrogância evaporando sob o olhar gélido de Marina. Marina então se virou para Ricardo. O homem que ela amou, o pai de seu filho, parecia um estranho, um covarde. A humilhação queimava em seu peito, uma ferida aberta e purulenta. A imagem daquele robe em outra mulher, no quarto deles, na cama deles, seria uma cicatriz que jamais desapareceria. Eu quero que vocês dois saiam da minha casa. Como você foi capaz de fazer isso e ainda com meu filho em casa? Ela disse, a voz ainda controlada, mas com uma vibração de fúria contida. Peguem suas coisas. Eu vou para o quarto de Lucas. Vocês têm 10 minutos. Se quando eu voltar, um de vocês ainda estiver aqui, eu chamo a polícia. Marina, por favor, vamos conversar. Ele tentou, dando um passo em sua direção. Não se atreva a chegar perto de mim, ela sibilou. E pela primeira vez, a emoção crua transpareceu. Apenas saia. Ela se virou.
sem olhar para trás, e caminhou até o quarto de Lucas, fechando a porta suavemente para não acordá-lo. Sentou-se na pequena poltrona ao lado da cama do filho, o único porto seguro em meio ao naufrágio de sua vida. Ouviu os sons abafados de roupas sendo jogadas em uma mala, de sussurros apressados e raivosos. O som da porta da frente, batendo, ecoou pelo apartamento, não como um ponto final, mas como o tiro de partida para uma corrida que Marina não sabia que estava prestes a começar. Por um longo momento, ela permaneceu imóvel na poltrona ao lado da cama de Lucas, o corpo rígido, a mente um turbilhão de imagens fragmentadas, o hobby de seda azul no chão, o pânico nos olhos de Ricardo, o sorriso desafiador de Larissa. Cada detalhe era um caco de vidro em sua memória. O ar que ela respirava parecia contaminado, cada objeto na casa um lembrete da traição. Ficar ali era impossível. Com a mesma precisão com que planejava uma cirurgia complexa, ela começou a agir. Primeiro, pegou uma mochila de Lucas e colocou dentro o essencial: pijama, escova de dentes, seu urso de pelúcia favorito, uma troca de roupa. Para si mesma, pegou apenas a bolsa, o celular e as chaves do carro. Não olhou para o quarto do casal. Não se permitiu sentir a dor da perda. Naquele momento, ela não era uma esposa traída. Era uma mãe em modo de proteção. Com Lucas adormecido em seus braços, um peso quente e familiar contra seu peito, ela deixou o apartamento sem olhar para trás, fechando a porta de uma vida que acabara de ruir. O único nome que veio à sua mente foi o de Patrícia. Patrícia, sua amiga desde a faculdade de medicina, a madrinha de Lucas, a âncora em todas as tempestades. Eram quase 2 da manhã quando Marina tocou o interfone do prédio dela, no outro lado da cidade. A voz sonolenta de Patrícia do outro lado da linha foi um bálsamo. Mari, aconteceu alguma coisa? Aconteceu tudo, Pati. Posso subir? A pergunta era uma formalidade. Patrícia a esperava na porta, já vestida com um moletom, o rosto vincado de preocupação. Ela não fez perguntas. Apenas olhou para o rosto pálido de Marina, para o pequeno Lucas dormindo em seu colo, e abriu os braços. Naquele abraço apertado e silencioso, Marina finalmente permitiu que a primeira rachadura aparecesse em sua armadura. Não chorou, mas um tremor incontrolável percorreu seu corpo. Vem, entra, leva ele para o quarto de hóspedes. Patrícia disse em voz baixa, guiando-a pelo apartamento. Depois de acomodar Lucas na cama, cobrindo-o com um edredom macio, Marina voltou para a sala. Patrícia a esperava com 2 canecas de chá de camomila fumegante. Sentaram-se no sofá, a cidade de São Paulo adormecida do lado de fora da janela. Ricardo, Marina disse, a palavra saindo como um veneno, com a assistente dele na nossa cama. Patrícia soltou um palavrão baixo e furioso. Ela segurou a mão de Marina, os dedos gelados dela encontrando o calor da amiga. Não houve conselhos vazios, nem frases feitas. Apenas a presença sólida de alguém que entendia que, às vezes, o silêncio é a única resposta possível. Ficaram ali, acordadas, enquanto a noite se arrastava, o chá esfriando nas canecas. Marina não conseguia fechar os olhos. Cada vez que tentava, a imagem do hobby azul no chão se projetava na escuridão de suas pálpebras. O futuro, que antes era uma estrada pavimentada e previsível, congressos médicos, a formatura de Lucas, viagens de férias planejadas com anos de antecedência. Agora era um abismo. A casa, o casamento, a vida social que compartilhavam, tudo se desfez em pó. Mas em meio aos escombros, uma única certeza se solidificava a cada minuto que passava. Ela não podia continuar em São Paulo. A cidade, que antes representava suas conquistas e ambições, agora parecia uma gaiola dourada. Cada esquina, cada restaurante, cada parque estaria impregnado de memórias, de fantasmas, de uma felicidade que se revelara uma farsa. E Lucas,
Como ela poderia criá-lo em um ambiente de brigas, de acusações, de um divórcio litigioso que certamente se arrastaria pelos tribunais? Ela não queria que seu filho crescesse em meio a essa toxicidade, aprendendo sobre o amor através do exemplo de um relacionamento quebrado. Eu vou embora, Patty, ela disse de repente, a voz firme, surpreendendo a si mesma. Patrícia a olhou, os olhos buscando qualquer sinal de hesitação. Embora para onde, Mari? Eu não sei. Para longe. Um lugar calmo. Um lugar onde o Lucas possa subir em árvores e sujar os pés de terra. Onde o ar seja limpo e as pessoas se cumprimentem na rua. Um lugar onde a gente possa recomeçar. Só nós dois. Eu não quero enfrentar tudo isso aqui. São muitas lembranças, muito sofrimento. A ideia, que nascera como um impulso de fuga, começou a tomar a forma de um plano. Um plano de sobrevivência. Patrícia, sempre prática, levantou-se e voltou com seu notebook. Se você está falando sério, vamos ver o que existe. As primeiras luzes da manhã começavam a pintar o céu de cinza quando elas iniciaram a busca. Imóveis rurais, casas de campo, chácaras à venda. As palavras-chave abriram um portal para um mundo distante da selva de pedra paulistana. Viram fotos de sítios modernos com piscinas de borda infinita, casas de condomínio com segurança 24 horas. Nada parecia certo. Eram apenas versões menores e mais verdes da vida que ela estava deixando para trás. Foi então que um anúncio discreto, quase perdido no meio de tantos outros, chamou sua atenção. Não tinha fotos profissionais, apenas imagens simples, tiradas provavelmente com um celular. Chácara antiga na Serra da Mantiqueira, dizia o título. As fotos mostravam uma casa de varanda ampla, com pilares de madeira e janelas azuis desbotadas. Havia um pomar com árvores que pareciam velhas e sábias, um gramado irregular e, ao fundo, a silhueta imponente das montanhas. A descrição era curta. Propriedade com grande potencial, necessita de cuidados, motivo da venda, saúde. O preço era surpreendentemente acessível, quase baixo demais para ser verdade. Era uma fração do que valia o apartamento em São Paulo. Para Marina, aquilo não era um sinal de problema, mas de oportunidade. Ela não estava procurando perfeição. Estava procurando um refúgio, um lugar para reconstruir. A casa parecia ter uma alma, uma história. As paredes descascadas e a madeira envelhecida não a assustavam. Pelo contrário, pareciam acolhedoras, como se a casa também tivesse suas próprias cicatrizes. É essa? Marina sussurrou, apontando para a tela. Patrícia aproximou o rosto, analisando as imagens com um olhar cético. Mari, isso fica no meio do nada. A casa parece que vai desabar. E essa história de motivo de saúde pode ser complicada. É exatamente por ser no meio do nada que eu a quero, respondeu Marina, uma convicção crescendo em seu peito. Eu não preciso de luxo, Patty. Eu preciso de paz. Preciso de um lugar onde eu possa me curar, esquecer de tudo e onde o Lucas possa ser criança de verdade. Ela olhou para o número de telefone no anúncio. Era um número fixo, algo raro nos dias de hoje. Sentiu um impulso, uma urgência em saber mais. Não era apenas uma casa, era um farol de esperança na noite escura de sua alma. A imagem daquela varanda, com a promessa de manhãs tranquilas e o som do vento nas árvores, sobrepôs-se à memória do quarto profanado. Ali, naquele anúncio simples, estava o primeiro passo para longe do passado. Ela pegou o celular, o coração batendo com uma mistura de medo e excitação. Ela iria ligar, iria descobrir quem estava do outro lado daquela linha e talvez do outro lado de sua nova vida. Com o dedo pairando sobre a tela do celular, Marina sentiu uma hesitação que durou apenas um segundo. Era o medo do desconhecido lutando contra a necessidade desesperada de escapar do conhecido. A necessidade venceu.
Ela respirou fundo e discou, o som da chamada ecoando no silêncio do apartamento de Patrícia. Depois de vários toques, longos e arrastados, uma voz atendeu do outro lado. Era uma voz masculina, frágil e um pouco rouca, como folhas secas sendo arrastadas pelo vento. Alô? Bom dia. Eu estou ligando a respeito do anúncio de uma chácara na Serra da Mantiqueira. A propriedade ainda está disponível? Houve uma pausa do outro lado, seguida por uma tosse seca e profunda. Sim, minha senhora, ainda está. Meu nome é Augusto Ribeiro, sou o proprietário. Meu nome é Marina Albuquerque. Eu vi as fotos e fiquei muito interessada. Gostaria de saber um pouco mais sobre o lugar, se o senhor não se importar. Augusto pareceu se animar com a pergunta. A fragilidade em sua voz deu lugar a um tom de orgulho nostálgico. Ele começou a descrever a chácara não como um corretor de imóveis, mas como um guardião de memórias. Marina ouvia, cativada. Ele não falava de metragem quadrada ou do valor do metro na região. Ele falava da alma do lugar. No entanto, havia uma melancolia subjacente em cada palavra, uma nota de despedida. Senhor Augusto, o anúncio menciona que o motivo da venda é saúde. Está tudo bem? Marina perguntou, a médica nela incapaz de ignorar o detalhe. A linha ficou em silêncio por um instante. Quando ele falou novamente, a voz estava mais baixa, carregada de uma resignação serena. Digamos que meu tempo está se esgotando, minha filha. Os médicos me deram um diagnóstico que não permite muitas esperanças. Já está avançado. Marina sentiu um aperto no peito. Era uma história que ela conhecia bem demais, mas ouvi-la da boca de um paciente, fora do ambiente estéril de um hospital, tinha um peso diferente. Eu sinto muito, senhor Augusto, ela disse com sinceridade. Não sinta. Todos nós temos nossa hora, ele respondeu sem um pingo de autopiedade. Mas é por isso que estou vendendo. Não tenho herdeiros. Minha esposa se foi há muitos anos. Não quero que este lugar, que foi tudo para mim, vire ruína ou caia nas mãos de gente que só quer especular. Eu preciso do dinheiro para deixar minhas coisas em ordem, mas eu tenho uma condição. Qual seria? Perguntou Marina, a curiosidade aguçada. Eu gostaria de vender a propriedade, mas continuar morando aqui, na pequena edícula dos fundos. Até o fim. Eu não atrapalharia em nada. Só quero morrer olhando para as minhas árvores. A proposta era inusitada, beirando o absurdo para qualquer comprador convencional. Patrícia, que ouvia a conversa ao lado, balançava a cabeça em negação, os olhos arregalados. Mas para Marina, aquilo não soou como um problema. Soou como um pacto. Aquele homem não estava apenas vendendo uma propriedade. Estava procurando alguém para passar o bastão, para cuidar de seu legado. E ela não estava apenas comprando uma casa, estava procurando um santuário. A condição dele, de alguma forma, tornava tudo mais real, mais humano. Eu entendo, disse Marina para a surpresa de Patrícia. Senhor Augusto, eu gostaria muito de conhecer o senhor e a chácara. Eu tenho um filho de 8 anos, o Lucas. Nós poderíamos ir até aí neste fim de semana? Um tom de genuína surpresa e alegria surgiu na voz de Augusto. Mas é claro, seria uma honra. Vou esperar por vocês. A porteira estará aberta. No sábado de manhã, Marina colocou um Lucas no carro. Ela não havia entrado em detalhes sobre a traição. Apenas disse que eles precisavam de um tempo fora de São Paulo e que iriam visitar um lugar novo e especial. A viagem de quase 3 horas foi uma transição. A cada quilômetro, os arranha-céus davam lugar a colinas verdes. O ar pesado da cidade era substituído por uma brisa fresca que entrava pelas janelas. Lucas, que começou a viagem emburrado e grudado no tablet, logo se esqueceu do aparelho, fascinado pela paisagem, pelas vacas pastando e pelas pequenas cidades que cruzavam. Seguindo as instruções de Augusto, eles saíram da estrada principal e entraram em uma via de terra batida,
ladeada por árvores altas, e então eles a viram. A chácara era exatamente como nas fotos, mas infinitamente mais encantadora. A casa, com sua pintura descascada e janelas azuis, parecia um organismo vivo, respirando em harmonia com a natureza ao redor. A porteira de madeira estava, como prometido, aberta. Um homem idoso, magro e de cabelos brancos como algodão, estava de pé na varanda, apoiado em uma bengala. Ele usava calças de brim e uma camisa xadrez simples. Seu rosto era um mapa de rugas gentis, e seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma luz inteligente e acolhedora. Era Augusto Ribeiro. Quando Marina estacionou o carro, ele desceu os degraus da varanda com uma lentidão cuidadosa e veio ao encontro deles com um sorriso que iluminou seu rosto. "Sejam bem-vindos", ele disse, a voz exatamente como no telefone. "Você deve ser a Marina, e este rapazinho bonito deve ser o Lucas." Lucas, normalmente tímido com estranhos, olhou para Augusto e, em vez de se esconder atrás das pernas da mãe, deu um pequeno sorriso. "Olá", disse Marina, apertando a mão que ele lhe estendia. A mão dele era ossuda e a pele fina, mas o aperto era firme. "É um prazer finalmente conhecê-lo, Sr. Augusto, e este lugar é ainda mais bonito pessoalmente." "A beleza dele está nos detalhes", disse Augusto piscando um olho para Lucas. "Quer ver o pé de jabuticaba mais antigo da serra, garoto?" Os olhos de Lucas se arregalaram. "Ele tem fruta?" "As melhores." Augusto riu, uma risada que se transformou em uma tosse breve. Enquanto Augusto guiava Lucas pelo pomar, mostrando-lhe as árvores e explicando os segredos de cada uma, Marina os observava da varanda. Ela viu seu filho, o menino de apartamento que tinha medo de insetos, tocar a casca de uma árvore com reverência e rir abertamente quando Augusto lhe contou uma história sobre um sabiá ladrão de amoras. Uma paz que ela não sentia há anos começou a se instalar em seu coração. O encontro foi mais do que uma visita imobiliária. Foi um encontro de almas. Eles tomaram café com bolo na cozinha antiga, conversaram sobre a vida, sobre perdas e sobre a importância de ter um lugar para chamar de lar. Augusto falou de sua falecida esposa, Glorinha, com um amor que o tempo não diminuiu. Marina, sem entrar em detalhes sórdidos, falou de sua necessidade de um recomeço, de um porto seguro para seu filho. Naquele ambiente, cercada pela honestidade da natureza e pela serenidade daquele homem, a decisão de Marina se solidificou. Não era uma escolha lógica, ditada por planilhas e análises de mercado. Era uma escolha do coração. Aquele lugar, com seu dono gentil e sua história palpável, era o único lugar no mundo onde ela se via reconstruindo sua vida. A conexão foi imediata, profunda e inegável. Ela não estava apenas comprando uma chácara, estava sendo acolhida por ela e bateu o martelo. A transição de São Paulo para a pequena cidade na Serra da Mantiqueira foi menos uma mudança e mais uma transplantação. Marina sentia como se tivesse sido arrancada de um solo árido e replantada em terra fértil. Deixou o apartamento de luxo e o seu trabalho no hospital e foi em busca da simplicidade. A burocracia da venda foi resolvida com uma rapidez surpreendente, facilitada pela ausência de ganância de ambas as partes. Marina usou uma parte de suas economias para comprar a chácara, e o acordo com Augusto foi selado com um aperto de mãos na varanda, um gesto que pareceu mais vinculativo do que qualquer contrato assinado em cartório. Os primeiros dias foram uma sinfonia de novidades. O silêncio da noite, antes preenchido pelas sirenes e pelo zumbido constante da metrópole, agora era quebrado apenas pelo coachar dos sapos e o cricrilar dos grilos. O ar da manhã não tinha o cheiro de poluição, mas de orvalho, de terra e de flores. Para Lucas, a mudança foi uma libertação.
O menino que vivia em um apartamento, com horários regrados e brincadeiras supervisionadas, de repente tinha um reino inteiro para explorar. O pomar tornou-se seu território sagrado. Ele passava horas subindo nos galhos baixos da jabuticabeira, construindo fortes imaginários com folhas de bananeira e travando batalhas épicas contra exércitos de formigas. Augusto, fiel à sua palavra, mantinha-se discreto em sua edícula, mas sua presença era uma constante reconfortante. Ele se tornou a figura de avô que Lucas nunca tivera. Ensinou-o a reconhecer o canto dos pássaros, a diferenciar uma amoreira de uma pitangueira e a ter paciência para esperar o tempo certo da colheita. As tardes eram frequentemente passadas com os dois sentados nos degraus da varanda. Augusto contando histórias de sua juventude e Lucas ouvindo com uma atenção que jamais dedicara a qualquer tela de tablet. Marina observava essas interações com o coração apertado de gratidão. Aquele homem que entrara em sua vida por acaso estava preenchendo um vazio em seu filho que ela nem sabia que existia. Para si mesma, a adaptação exigiu um ritmo diferente. A adrenalina constante da sala de cirurgia foi substituída por uma calma que, a princípio, pareceu desconcertante. Ela precisava trabalhar, não apenas pela necessidade financeira, mas para manter sua identidade profissional. Com seu currículo impressionante, não foi difícil conseguir uma posição no posto de saúde da cidade vizinha. Um prédio simples, mas que era o coração da comunidade local. Trocar a cirurgia cardiovascular de alta complexidade pelo atendimento clínico geral foi um exercício de humildade e redescoberta. Em vez de corações abertos em uma mesa de operação, ela agora lidava com joelhos ralados de crianças, tosses persistentes de agricultores, pressões altas de senhoras que lhe traziam um pedaço de bolo a cada consulta. No início, ela se sentiu subutilizada, a memória de suas mãos salvando vidas em procedimentos de ponta ainda muito viva. Mas aos poucos, ela começou a enxergar um outro tipo de medicina, uma medicina de proximidade, de escuta, de cuidado contínuo. Ela não era mais a doutora Albuquerque, uma figura de autoridade distante. Era a doutora Marina, a médica que sabia o nome do cachorro de seus pacientes e perguntava sobre a colheita de milho. As manhãs se tornaram seu ritual de cura. Antes de Lucas acordar, ela saía para a varanda com uma xícara de café. Sentada na cadeira de balanço de vime, que já pertencia à casa, ela observava a névoa se dissipar sobre as montanhas, revelando lentamente a paisagem. Naqueles momentos de quietude, ela se permitia sentir. A dor da traição ainda estava lá, uma brasa latente sob as cinzas, mas não a consumia mais. A humilhação, a raiva, a tristeza vinham em ondas, mas agora eram como as marés, que chegam e se retiram, não mais um tsunami que a afogava. O contato com a natureza era um bálsamo. Cuidar do jardim, sentir a terra sob as unhas, ver uma semente que ela plantou brotar e crescer, tudo isso lhe dava uma sensação de controle e de esperança que o mundo corporativo e a vida social de São Paulo jamais lhe proporcionaram. Ela estava literalmente cultivando uma nova vida. Certa tarde, ao voltar do trabalho, encontrou Lucas e Augusto rindo alto no quintal. Eles haviam construído uma pequena pipa com bambu e papel de seda e agora tentavam fazê-la voar. O vento não colaborava, e a pipa mergulhava e caía a cada tentativa, o que só aumentava a diversão dos dois. Lucas corria pela grama, o rosto corado de esforço e alegria, completamente diferente do menino pálido e tímido que deixara São Paulo. Naquele instante, observando a cena, Marina sentiu uma clareza avassaladora. A ferida deixada por Ricardo era profunda, uma amputação de uma parte de sua história. Mas o que ela estava construindo ali não era um curativo para essa ferida. Era um membro novo, forte e cheio de vida.
Ela percebeu que a felicidade não era a ausência de dor, mas a presença de momentos como aquele. A risada de seu filho ecoando pelo vale, a amizade improvável com um homem no fim de sua vida, o cheiro do mato depois da chuva. A vida que ela deixara para trás era uma vida de aparências, de conquistas externas. A vida que encontrava agora era uma vida de essência, de pequenas e profundas alegrias. Meses se passaram. Marina, Lucas e Augusto haviam se tornado uma família improvável, unida por laços não de sangue, mas de afeto e cuidado mútuo. A dor da traição de Ricardo havia se transformado em uma cicatriz, uma marca que sempre estaria lá, mas que já não doía ao toque. Lucas falava com o pai de vez em quando. Ricardo tinha assumido o relacionamento com a assistente, mas parece que não estava bem de vida. Marina se sentia em paz, mas não imaginava que a vida ainda lhe reservava um novo capítulo, um que ela não estava procurando, mas que a encontraria mesmo assim. Aconteceu em uma manhã de sábado, na feira de produtores locais da cidade vizinha. Era um evento semanal que se tornara um dos programas favoritos de Marina e Lucas. O lugar fervilhava com vida. Uma mistura de aromas de pão caseiro, queijo fresco e ervas e o som de conversas animadas. Enquanto Lucas se maravilhava com uma barraca que vendia mel em favos, Marina examinava uma banca de cerâmicas artesanais. Foi ao se virar, com uma pequena moringa de argila nas mãos, que ela esbarrou em alguém. "Oh, me desculpe", ela disse, tentando evitar que a peça caísse. Uma mão firme e rápida segurou seu cotovelo, estabilizando-a. "Sem problemas. A culpa foi minha. Eu não estava olhando por onde andava." E Marina levantou o olhar e encontrou um par de olhos castanho claros, quase da cor do mel que Lucas admirava, que a observavam com uma mistura de preocupação e um leve divertimento. O homem era alto, com cabelos escuros, um pouco desalinhados pelo vento, e um sorriso fácil que parecia genuíno. Ele usava uma camisa de linho simples e calças jeans gastas, e havia um lápis de carpinteiro apoiado atrás de sua orelha, como se fosse parte dele. "Acho que sua moringa sobreviveu", ele disse, o sorriso se alargando. "Graças a você." "Obrigada", Marina respondeu, sentindo o rosto corar levemente, uma reação que a surpreendeu. "Eu sou Rafael Moretti." Ele se apresentou, estendendo a mão. O aperto era quente e seguro. "Marina Albuquerque." "Albuquerque, você não é daqui, certo?" Ele perguntou com uma curiosidade amigável. "É tão óbvio assim?" Ela riu. "Só um pouco", ele brincou. "Eu conheço quase todo mundo por aqui. Você é a nova moradora da chácara do seu Augusto, não é? A médica. A pequena cidade e suas notícias que corriam mais rápido que o vento. Sou eu mesma, como você sabe. Eu sou arquiteto, sou apaixonado por construções antigas, e a casa do Augusto é uma das joias da região. Fiquei feliz em saber que alguém que se importa com ela se mudou para lá." Havia uma paixão genuína em sua voz quando falava da casa. Um brilho nos olhos que Marina achou cativante. Nesse momento, Lucas se aproximou, segurando um pequeno pote de mel. "Mãe, podemos levar?" Rafael se abaixou um pouco para ficar na altura de Lucas. "Olá, campeão. Vejo que você tem bom gosto para mel." Lucas, que ainda era seletivo com estranhos, olhou para Rafael e depois para a mãe e pareceu relaxar. "É de flor de laranjeira. O melhor que existe", concordou Rafael. A conversa fluiu com uma naturalidade inesperada. Rafael contou que era especializado em restaurar casas antigas, usando técnicas e materiais tradicionais para preservar a história das construções. Marina sentiu uma conexão imediata com aquele propósito. Ele não queria demolir o velho para construir o novo. Ele queria honrar o passado, dar-lhe um futuro. Era exatamente o que ela estava tentando fazer com sua própria vida. "Sabe", disse Rafael, enquanto caminhavam lentamente entre as barracas, "eu sempre quis dar uma olhada mais de perto naquela varanda.
a madeira parece ser original. Se um dia precisar de ajuda com algum reparo, ou apenas de uma opinião, me avise. Eu adoraria ajudar sem compromisso. A oferta era casual, mas para Marina pareceu um convite. A chácara, por mais que a amasse, precisava de cuidados. Havia uma goteira teimosa na cozinha, uma janela que não fechava direito. Eu vou adorar Rafael. Na verdade, tenho uma lista de pequenas coisas que poderiam usar a mão de um especialista. A primeira visita de Rafael à chácara aconteceu na semana seguinte. Ele chegou em uma picape, com uma caixa de ferramentas na caçamba e um bolo nas mãos. Minha avó insiste que eu não devo chegar na casa de ninguém de mãos vazias, explicou ele, com um sorriso tímido. Enquanto ele examinava a goteira, explicando com paciência a causa do problema, Marina se viu observando-o. A maneira como suas mãos, grandes e fortes, manuseavam as ferramentas com delicadeza e precisão. O jeito como ele falava sobre a madeira, a estrutura, a respiração da casa, como se ela fosse um ser vivo. Ele não era apenas um técnico, era um artesão, um artista. Lucas ficou imediatamente fascinado por ele. Rafael o deixou ajudar, entregando-lhe parafusos, explicando o que estava fazendo, tratando-o não como uma criança que atrapalha, mas como um aprendiz. No final da tarde, a goteira estava consertada, e os três estavam sentados na varanda, comendo o bolo da avó de Rafael enquanto o sol se punha. As visitas se tornaram frequentes. Rafael sempre encontrava uma desculpa para passar por lá. Uma vez, era para verificar o telhado, outra para lixar a porta que emperrava. Mas logo, as desculpas se tornaram desnecessárias. Ele vinha para ajudar Lucas com um dever de matemática que envolvia geometria, explicando os ângulos usando os caibros do telhado como exemplo. Vinha trazendo mudas de temperos para a horta de Marina, ou um livro raro sobre plantas medicinais que encontrou em um sebo. Ele se encaixou na rotina deles de forma tão sutil e natural que Marina mal percebeu quando começou a esperar por suas visitas. Começou a notar o som do motor da picape de Rafael na estrada de terra e a sentir um pequeno salto de expectativa no peito. Eles desenvolviam longas conversas na varanda, sobre tudo e sobre nada. Sobre seus sonhos, seus passados, suas visões de mundo. Marina se viu contando a ele sobre sua vida em São Paulo, sobre a pressão da carreira, omitindo a parte mais dolorosa da traição, mas compartilhando a sensação de vazio que a levara até ali. Certa noite, depois de um dia em que Rafael ajudou a construir uma pequena estante para os livros de Lucas, eles estavam sozinhos na cozinha, lavando as xícaras de café. A luz era suave, e o único som era o da água correndo. "Você parece feliz aqui, Marina", ele disse, a voz baixa. "Eu estou", ela respondeu sinceramente, "mais do que eu achei que seria possível." Ele parou de secar um prato e se virou para ela. Havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração de Marina acelerar. "Você merece ser feliz." O espaço entre eles pareceu diminuir, carregado de uma eletricidade silenciosa. Rafael levantou a mão, como se fosse tocar o rosto dela, mas hesitou, seus dedos pairando no ar por um instante antes de ele recuar, como se lembrasse de algo. Ele deu um pequeno sorriso, um pouco triste, e voltou a secar o prato. "Está ficando tarde, é melhor eu ir." Marina ficou parada, o coração batendo descompassado. Aquele momento não dito, aquele gesto interrompido, foi mais eloquente do que qualquer palavra. Havia algo ali, crescendo no solo fértil daquela nova vida. E pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sentir a esperança não apenas de um recomeço, mas de um romance. Enquanto a primavera se instalava, trazendo consigo uma explosão de cores no pomar e no jardim que Marina e Rafael haviam começado a cultivar juntos, uma sombra de preocupação começou a pairar sobre a chácara. Augusto, que sempre fora uma presença constante e serena, parecia estar mais frágil.
Sua tosse, antes esporádica, tornara-se mais frequente e profunda, um som seco que rasgava a tranquilidade das noites. Ele se cansava com mais facilidade, e os passeios matinais com Lucas pelo pomar foram ficando cada vez mais curtos. Marina, com seu olhar treinado, notava os pequenos sinais. A leve palidez sob a pele curtida pelo sol, a maneira como ele às vezes parava no meio de uma frase para recuperar o fôlego, a perda de apetite que ele tentava disfarçar com desculpas bem-humoradas. Ela respeitava o desejo dele de viver seus últimos dias em paz, sem a interferência de hospitais e tratamentos agressivos. Mas o instinto médico dentro dela se recusava a ficar em silêncio. Certa noite, a preocupação se transformou em alarme. Marina foi até a edícula levar um prato de sopa quente para Augusto e o encontrou sentado em sua poltrona, curvado, em meio a um acesso de tosse tão violento que seu corpo todo tremia. Seus olhos estavam lacrimejantes e ele lutava para puxar o ar. Augusto, ela exclamou, correndo para o seu lado, colocou a sopa na mesa e apoiou a mão em suas costas, sentindo a vibração do esforço em seus pulmões. Respire fundo, devagar, puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Ela o guiou com a calma de quem já lidou com inúmeras crises respiratórias. Aos poucos a tosse cedeu, deixando-o exausto e ofegante. Isso está acontecendo com mais frequência, ele admitiu. A voz, um sussurro rouco. Acho que o fim da linha está mais perto do que eu pensava, minha filha. Não fale assim, disse Marina, a voz suave, mas firme. Augusto, você me disse que tinha um diagnóstico de câncer avançado. Eu nunca quis me intrometer, mas como médica e sua amiga, eu preciso perguntar, posso ver seus exames? Ele hesitou, o orgulho e a resignação lutando em seu rosto cansado. Para quê, Marina? Não há nada a ser feito. O médico da cidade foi bem claro. É nos pulmões, já se espalhou. Não quero passar meus últimos dias em um hospital. Eu prometo que não vou te forçar a nada que você não queira, ela insistiu, o olhar carregado de uma sinceridade que ele não pôde ignorar. Mas me deixe apenas ver. Por favor, pela minha tranquilidade. Com um suspiro pesado, ele apontou para uma pasta de papelão sobre uma cômoda antiga. Estão todos aí. O que sobrou deles? Marina pegou a pasta e a levou para a casa principal. Com Lucas já dormindo, ela se sentou à mesa da cozinha e abriu o arquivo da vida médica de Augusto. A luz da lâmpada iluminava as folhas amareladas, os laudos de exames de sangue, as imagens de radiografias antigas. Ela analisou cada documento com a meticulosidade de uma detetive. Havia exames de sangue com marcadores inflamatórios alterados, consistentes com uma doença crônica. Havia radiografias de tórax que mostravam claramente manchas e sinais de inflamação nos brônquios. Tudo apontava para um problema pulmonar sério, mas algo crucial estava faltando. Marina folheou a pasta de novo e de novo. Não havia um laudo de biópsia. Não havia um único relatório de um patologista confirmando a presença de células malignas. O diagnóstico de câncer avançado parecia estar baseado apenas nas imagens e nos sintomas clínicos. Uma conclusão apressada e, para os padrões de Marina, perigosamente incompleta. Como um cirurgião poderia operar um coração sem um ecocardiograma detalhado? Como um oncologista poderia diagnosticar um câncer terminal sem a prova irrefutável de uma biópsia? Uma semente de dúvida, minúscula e improvável, começou a brotar em sua mente. E se o médico da cidade, talvez sobrecarregado ou com recursos limitados, tivesse cometido um erro? E se Augusto estivesse vivendo sob uma sentença de morte que não era sua? A possibilidade era tão estarrecedora que ela mal ousava considerá-la. Mas a ausência daquele laudo era um grito silencioso que ela não podia ignorar. No dia seguinte, agiu com discrição.
Digitalizou os exames mais relevantes e os enviou por um canal seguro para um antigo colega, Dr. Varela, um dos maiores pneumologistas de Belo Horizonte, um homem cuja competência era lendária. No e-mail, ela explicou a situação de forma sucinta, sem revelar suas esperanças, pedindo apenas uma segunda opinião sobre o caso. A espera pelas próximas 48 horas foi uma tortura. Ela olhava para Augusto, via a maneira como ele se despedia lentamente da vida e sentia um nó na garganta. A esperança era uma faca de 2 gumes. Poderia trazer a salvação ou tornar a realidade ainda mais cruel. Rafael, percebendo sua angústia, tentava distraí-la, mas até mesmo sua presença reconfortante não conseguia acalmar a tempestade dentro dela. A resposta de Varela chegou em uma tarde chuvosa. Marina abriu o e-mail com as mãos trêmulas, leu a primeira linha e seu coração parou. Leu de novo, e de novo, as lágrimas brotando em seus olhos e escorrendo por seu rosto. Marina, dizia o e-mail, as imagens são compatíveis com um quadro severo de bronquite crônica, provavelmente agravada por anos de exposição a poeira ou fumaça. Os marcadores inflamatórios confirmam isso. Não há, em nenhum desses exames, evidência conclusiva de neoplasia maligna. Sem uma biópsia, um diagnóstico de câncer é, na minha opinião, imprudente e muito provavelmente incorreto. Com o tratamento adequado, com broncodilatadores e corticoides, a qualidade de vida deste senhor pode melhorar drasticamente. Ele não está morrendo, Marina. Ele só não está sendo tratado corretamente. As palavras dançavam em sua frente. Não era câncer, era bronquite, uma doença crônica, séria, mas tratável. Augusto não estava morrendo. Ele não precisava morrer. Com o celular na mão, ela correu para a edícula, a chuva molhando seus cabelos, as lágrimas se misturando com as gotas frias. Encontrou Augusto sentado na varanda, observando a chuva cair, exatamente como ele gostava. Augusto, ela disse, a voz embargada pela emoção, tentando controlar o choro. Ele se virou, a preocupação vincando seu rosto ao vê-la naquele estado. Marina, o que aconteceu? É o Lucas? Não, é você, ela conseguiu dizer, aproximando-se dele. Ela se ajoelhou à sua frente, segurando suas mãos enrugadas. Augusto, eu preciso que você me escute. Você não tem câncer. Ele a olhou confuso. Do que você está falando, minha filha? É claro que eu tenho. Não, você não tem. Ela repetiu mais alto, a alegria e o alívio transbordando em sua voz. Você tem uma inflamação séria nos pulmões, uma bronquite crônica. É grave, mas tem tratamento. Eu mandei seus exames para um dos melhores especialistas do país, ele confirmou. Não é uma sentença de morte, Augusto. É uma condição que podemos tratar. Você pode melhorar. Você pode viver. Augusto ficou em silêncio, o olhar perdido na chuva. Ele piscou 1, 2 vezes, como se tentasse processar uma informação em uma língua estrangeira. Lentamente, uma lágrima solitária rolou por sua bochecha e se perdeu nas rugas de seu rosto. Não era uma lágrima de tristeza, mas de um alívio tão profundo, tão avassalador, que parecia doer. Viver, ele sussurrou, a palavra estranha em seus lábios. Naquele momento, o homem que se preparara por anos para morrer recebeu a notícia de que teria que reaprender a viver. E Marina, a médica que viera para o campo em busca de sua própria cura, acabara de dar ao seu amigo o presente mais precioso de todos, o futuro. Sob os cuidados de Marina, que coordenava o tratamento com o especialista de Belo Horizonte, Augusto começou uma transformação notável. A tosse diminuiu, a respiração se tornou mais fácil e, semana após semana, a cor voltou ao seu rosto. Ele abandonou a bengala em um canto da edícula e retomou seus passeios pelo pomar, desta vez não para se despedir, mas para planejar as futuras colheitas. A alegria de viver, que ele havia guardado como uma relíquia, voltou a brilhar em seus olhos. A felicidade na chácara era palpável.
Para Marina, parecia que a vida finalmente havia encontrado seu eixo. Ela havia construído um santuário, um refúgio seguro contra as tempestades do passado. Mas as tempestades, ela estava prestes a descobrir, nem sempre respeitam os muros que erguemos. O passado chegou na forma de um envelope timbrado, entregue por um motoboy que se perdeu 2 vezes na estrada de terra antes de encontrar a chácara. O remetente era um escritório de advocacia de São Paulo. O assunto, uma proposta de acordo de divórcio enviada por Ricardo. O coração de Marina gelou. Nos últimos meses, ela havia se concentrado tanto em construir o futuro que mal dedicara energia para desmantelar o passado. O divórcio era uma formalidade pendente, um fantasma que ela evitava. Agora, ele estava ali, em suas mãos, em um papel caro e com letras impessoais. Sentada na varanda com Rafael ao seu lado, oferecendo um apoio silencioso, ela abriu o envelope. O documento era longo e repleto de jargão jurídico, mas a essência da proposta era clara e, à primeira vista, chocante. Ricardo estava sendo incrivelmente, inacreditavelmente generoso. Ele abria mão do apartamento em São Paulo, que ficaria integralmente para Marina. E o mais surpreendente, ele oferecia a ela 70% das ações de sua empresa de investimentos, a RA Capital, o empreendimento que foi o orgulho de sua vida. Em troca, ele pedia apenas que o processo fosse amigável, rápido e sem alardes. Rafael assobiou. 70%? Marina, isso é uma fortuna. Parece que ele está tentando comprar o seu perdão. Mas Marina conhecia Ricardo. Generosidade não era uma palavra em seu vocabulário. Arrependimento, talvez, mas um arrependimento que o levasse a abrir mão do controle de sua empresa? Impossível. O homem que ela conhecera lutaria com unhas e dentes por cada centavo. Aquilo não era uma oferta de paz. Era uma jogada. Ela só não sabia qual. Não, disse ela, o instinto gritando mais alto que a lógica. Isso não faz sentido. Ricardo ama aquela empresa mais do que amou a mim ou a qualquer outra pessoa. Ele não a entregaria assim. Há algo errado aqui. A desconfiança, a mesma que a fez questionar o diagnóstico de Augusto, acendeu um alerta vermelho em sua mente. Ela não era mais a esposa ingênua que acreditava nas aparências. A vida na Mantiqueira a havia ensinado a olhar sob a superfície, a procurar por raízes e pragas. Eu preciso de um advogado, ela decidiu. Mas não um tubarão de São Paulo. Alguém daqui. Alguém que entenda de gente, não apenas de leis. Augusto, que se aproximara ao ver o envelope, sugeriu um nome. Dr. Afonso, um advogado da cidade vizinha. Ele é um homem velho e rabugento, mas é mais honesto que um dia de sol e conhece os truques dos espertalhões da cidade grande, disse Augusto. Ele me ajudou a não cair no golpe de uma construtora querendo comprar minha chácara. No dia seguinte, Marina estava sentada no escritório modesto de Dr. Afonso. O lugar cheirava a papel antigo e café forte. O advogado era exatamente como Augusto o descrevera. Um homem de seus 70 anos, com óculos na ponta do nariz e um olhar que parecia enxergar através das paredes. Ele leu a proposta de Ricardo em silêncio, os lábios finos se contraindo ocasionalmente. Ao terminar, ele tirou os óculos, limpou-os lentamente com um lenço e fixou o olhar em Marina. Minha senhora. Ele começou, a voz grave. Seu ex-marido é um homem muito esperto ou acha que a senhora é muito tola? O que o senhor quer dizer? Perguntou Marina, o coração apertado. Quero dizer que esta proposta não é um presente. É uma armadilha, uma bomba relógio que ele está tentando colocar no seu colo. Dr. Afonso se inclinou para a frente, a expressão séria. Eu tenho alguns contatos, velhos amigos no mundo financeiro. Tirei amanhã para fazer umas ligações discretas sobre a RA Capital. A empresa do seu marido, doutora. Marina está quebrada. Pior que isso, está afundada em dívidas.
A revelação caiu sobre Marina como uma pedra. Ele fez investimentos de altíssimo risco que deram errado, continuou o advogado. Pegou empréstimos enormes usando a empresa como garantia. Há processos trabalhistas, credores batendo a porta. A empresa não vale nada. Na verdade, ela tem um passivo, uma dívida, que é gigantesca. As ações que ele está lhe oferecendo generosamente não são um ativo, são um fardo. Se a senhora assinar este acordo, a partir do momento em que o divórcio for homologado, 70% daquela dívida colossal passa a ser sua. Ele se livra do problema, declara falência pessoal e sai limpo, enquanto a senhora, como acionista majoritária, seria a responsável por arcar com o rombo. Ele não está tentando te compensar, ele está tentando te destruir. O ar faltou nos pulmões de Marina. A crueldade do plano era de uma perversidade que ela mal podia compreender. Ricardo não queria apenas se livrar dela, ele queria aniquilá-la. Queria garantir que ela ficasse sem nada, atolada em dívidas pelo resto da vida, pagando pelos erros dele. A traição no quarto do casal foi um ato de paixão e egoísmo. Aquilo era diferente. Aquilo era um golpe frio, calculado, desumano. Era a tentativa de assassinato de seu futuro. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela se lembrou da expressão de Ricardo naquela noite, do pânico em seus olhos. Não era apenas o medo de ser pego. Era o medo de um homem cujo império estava desmoronando e que via nela a oportunidade perfeita para encontrar um bode expiatório. Ela se levantou, a raiva substituindo o choque, uma fúria fria e precisa, a mesma que sentira na noite da traição, mas agora amplificada por meses de cura e autoconfiança. Ele a subestimara. Achou que a mulher que fugiu para o campo estava fraca, derrotada, desesperada. Ele não fazia ideia da mulher em que ela havia se tornado. Doutor, Afonso, disse ela, com a voz firme como aço, o que nós vamos fazer a respeito? O velho advogado sorriu pela primeira vez, um sorriso fino e astuto. Agora a senhora está falando a minha língua, doutora. Nós não vamos apenas recusar a oferta, nós vamos contra-atacar. Vamos mostrar ao seu ex-marido o que acontece quando se tenta enganar uma mulher da mantiqueira. Marina saiu do escritório não mais como uma vítima, mas como uma guerreira. A batalha não era mais apenas sobre um divórcio. Era sobre sua dignidade, seu futuro e a proteção do santuário que ela havia construído com tanto esforço. Ricardo havia reacendido uma guerra que ela pensava ter acabado, mas desta vez ela não estava sozinha, e ela não iria recuar. Sob a orientação astuta do Dr. Afonso, ela mergulhou de cabeça na tarefa de desmantelar a armadilha de seu ex-marido. A chácara, antes um refúgio de paz, transformou-se em um quartel-general improvisado. A grande mesa de madeira da cozinha, onde antes se compartilhavam bolos e cafés, agora estava coberta de papéis, planilhas e extratos bancários. Dr. Afonso, com sua rede de contatos, foi o general traçando a estratégia. Marina era sua principal soldado de campo. Usando seu conhecimento prévio da empresa e o acesso que ainda tinha a alguns documentos antigos, ela começou a puxar os fios soltos. Passou noites em claro, os olhos ardendo diante da tela do computador, cruzando informações, buscando inconsistências, montando o quebra-cabeça da ruína financeira de Ricardo. Cada descoberta era uma nova camada de engano. Empréstimos ocultos, balanços maquiados, manobras fiscais no limite da legalidade. Ela não estava apenas se defendendo, estava conduzindo uma investigação. Nesse turbilhão, Rafael se tornou sua rocha. Ele não entendia os meandros do direito empresarial ou as complexidades do mercado financeiro, mas entendia de estruturas. E ele via que a estrutura emocional de Marina estava sob um ataque pesado. Ele não tentava dar conselhos sobre o caso, mas garantia que o resto da vida dela não desmoronasse. Ele aparecia na chácara sem avisar,
trazendo o jantar quando sabia que ela se esqueceria de comer. Assumia a tarefa de buscar Lucas na escola, levando-o para tomar sorvete ou para ajudá-lo em algum pequeno projeto de marcenaria em sua oficina, criando uma bolha de normalidade para o menino, protegendo-o da tensão que pairava no ar. Enquanto Marina estava imersa em documentos, Rafael estava no quintal, consertando uma cerca, podando uma árvore ou simplesmente lendo um livro na varanda. Sua presença silenciosa, um lembrete constante de que ela não estava sozinha. Certa noite, exausta, Marina desabou na cadeira da cozinha, a cabeça entre as mãos. Eu não sei se consigo, Rafa. É tanta sujeira, tanta mentira. Parece que quanto mais eu cavo, mais fundo o poço fica. Rafael se aproximou por trás dela e colocou as mãos em seus ombros, massageando a tensão acumulada. Suas mãos eram firmes e quentes, e o simples toque parecia transferir um pouco de sua força para ela. Você consegue, ele disse, a voz baixa e segura. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Marina. Você enfrentou a traição, mudou de vida, construiu um lar para o seu filho e deu a Augusto uma segunda chance. É a médica mais querida dessa cidade. Isso aqui. Ele gesticulou para os papéis. É só mais uma estrutura podre que você precisa expor antes de demolir. E você não está fazendo isso sozinha. Ela se inclinou para trás, apoiando a cabeça em seu peito e fechou os olhos, buscando refúgio no som do coração dele, no cheiro de madeira e terra que ele carregava consigo. Mas o conforto se misturou a algo mais. Uma eletricidade que vinha do toque dele, uma consciência aguda de sua proximidade. Ela se virou na cadeira para encará-lo, o rosto a centímetros do dele. A gratidão em seus olhos se misturava com uma pergunta silenciosa, um desejo que ela mal ousava admitir. Eu não teria chegado até aqui sem você, ela sussurrou. Eu estaria aqui mesmo que não houvesse nada disso. Ele respondeu, a voz rouca, os olhos fixos na boca dela. E então o mundo pareceu parar. O peso dos documentos, a sombra de Ricardo, tudo se desvaneceu. Havia apenas os dois, envoltos na luz suave da cozinha, no silêncio da noite na serra. Rafael inclinou o rosto e a beijou. Não foi um beijo tímido ou hesitante. Foi um beijo de meses de sentimentos contidos, de admiração, de desejo e de uma profunda necessidade de conexão. As mãos de Marina subiram pelo peito dele, agarrando-se à sua camisa como se ele fosse sua única âncora em um mar de incertezas. Eles se separaram, ofegantes, os corações batendo em uníssono. O olhar dele era uma chama, queimando qualquer dúvida que ela pudesse ter. Sem dizer uma palavra, Rafael a pegou pela mão e a guiou para fora da cozinha, deixando para trás a guerra de papéis sobre a mesa. Ele a conduziu pelo corredor silencioso até a porta de seu quarto. Ali, sob o umbral, ele parou e acariciou seu rosto com o polegar, o toque enviando ondas de calor por todo o corpo dela. Marina, ele começou, como se quisesse dar a ela uma última chance de recuar. Mas ela o silenciou, colocando os dedos sobre seus lábios e depois o puxando para dentro do quarto. Naquele gesto, ela não estava apenas o convidando para sua cama, estava o convidando para sua vida, para seu coração. Na penumbra do quarto, iluminados apenas pela luz da lua que entrava pela janela, eles se entregaram um ao outro. Foi um ato de uma ternura feroz, uma dança de corpos e almas que ansiavam por se encontrar. Cada toque era uma cura, cada beijo, uma promessa. Naquela noite, nos braços de Rafael, Marina não era mais a mulher traída ou a guerreira em batalha. Ela era simplesmente uma mulher sendo amada, completa e incondicionalmente. E pela primeira vez em uma eternidade, ela se sentiu inteiramente em casa. As idas a São Paulo para as audiências de conciliação eram um mergulho no passado que Marina preferia esquecer.
Cada visita à cidade era um lembrete da vida que ela havia deixado para trás, um teste à sua recém-encontrada paz. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Rafael insistia em acompanhá-la. Sua presença silenciosa era um escudo contra a hostilidade do ambiente. Ele não entrava na sala de audiências, mas sua espera no café do outro lado da rua era um farol. A cada confronto com Ricardo, um homem que agora parecia consumido pela própria ruína, sua fúria impotente um espetáculo patético, Marina sentia a força de Rafael a sustentá-la. Com o doutor Afonso ao seu lado, ela desmantelava as mentiras de Ricardo, expondo a fraude com uma precisão cirúrgica que fazia a cor sumir do rosto do ex-marido. A batalha judicial contra Ricardo se arrastou por meses, um jogo de nervos e intimidação. A cada audiência, ela via o império de Ricardo ruir sob o peso de suas próprias mentiras. O dia do julgamento final chegou. Ao lado de Rafael, cuja presença era sua armadura silenciosa, Marina enfrentou o passado pela última vez. A sentença foi um golpe de misericórdia. Divórcio decretado, a fraude de Ricardo exposta e ela livre. Ao ver o ódio impotente no rosto do ex-marido ao ser derrotado, Marina não sentiu alegria, apenas o alívio profundo de quem finalmente fecha uma porta para sempre. Livre, ela sentiu uma urgência de criar, de transformar. Com o dinheiro da venda do apartamento, ela e Rafael mergulharam na reforma da chácara e na construção de chalés para alugar ao público que busca um refúgio. O projeto não era apenas sobre paredes e telhados, era sobre construir um futuro, tijolo por tijolo. O trabalho árduo e a cumplicidade diária teceram entre eles um laço mais forte que qualquer palavra. A chácara, sob as mãos de Rafael e o olhar cuidadoso de Marina, renascia. Em uma tarde chuvosa, semanas depois, eles estavam novamente na varanda, revisando os planos para os futuros chalés de hóspedes. A chuva batia no telhado, um som agora familiar e reconfortante. Rafael a puxou pela cintura, interrompendo a conversa sobre plantas e projetos. "Sabe do que eu me lembro toda vez que chove assim?" Ele sussurrou, o rosto próximo ao dela. "Do nosso primeiro beijo?" Ela sorriu. "Lembro do alívio", ele corrigiu, a voz séria. "De toda a tensão, todo o medo que você carregava, começando a ir embora com a água. Quero que essa chuva lave o resto." E ele a beijou de novo. Não foi um beijo de descoberta como o primeiro, mas um beijo de celebração. Um beijo profundo, apaixonado, sob a cortina de água, onde não havia mais nada a esconder, nenhuma batalha a lutar. Apenas a certeza de estarem em casa, um no outro. Eles riram, encharcados e felizes, a tensão de meses de divórcio finalmente se dissolvendo em uma alegria pura e libertadora. A vida encontrou seu ritmo sereno e feliz. As notícias de São Paulo chegavam esporadicamente. Ricardo, afundado nas dívidas e na ruína de sua reputação, foi abandonado por Larissa, que não quis fazer parte de seu fracasso. Ele mantinha contato com Lucas, ligando nos fins de semana, mas o abismo entre os dois mundos era evidente. Certa noite, enquanto colocava Lucas na cama, o menino a surpreendeu. "Mãe, o papai perguntou se eu não sinto falta da minha escola antiga, dos meus amigos de lá." "E o que você respondeu, meu amor?" Marina perguntou, acariciando seus cabelos. "Eu disse que não." Lucas falou com uma sinceridade que tocou o coração dela. "Lá na escola, os meninos riam de mim porque eu não era bom no futebol e gostava de ler. Eu ficava sozinho. Aqui eu tenho o vô Augusto que me ensina sobre as estrelas, o Rafa que me ensina a construir coisas e um monte de amigos que gostam de correr no mato comigo. Eu sou feliz aqui, mãe, de verdade." Naquela confissão, Marina encontrou a validação final de sua decisão.
A superação não era apenas sua, era de seu filho também. Ela não o havia apenas protegido da toxicidade de um divórcio, mas o havia guiado para um lugar onde ele podia ser verdadeiramente ele mesmo. Os dias se transformaram em estações. A chácara, agora com a reforma concluída, brilhava com vida nova. Augusto, com a saúde estável e o espírito renovado, era a figura patriarcal daquela família não convencional, o guardião das histórias e o avô que o destino lhes dera. Rafael e Marina, parceiros na vida e no amor, viam seus sonhos se materializarem, um passo de cada vez. Em uma tarde dourada, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa, os quatro estavam na varanda. Lucas dormitava no colo de Augusto e Marina estava aninhada nos braços de Rafael, observando a paisagem. "Olhe para isso", ela sussurrou, a voz cheia de emoção. "Um ano atrás, eu achei que minha vida tinha acabado. Achei que a única coisa que me restava era a dor." Rafael apertou seu abraço. "E agora?" Ela se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. "Agora eu sei que aquilo não foi um fim, foi o começo. A traição, a dor, foi a tempestade que me empurrou para fora do caminho errado e me trouxe até aqui, até você, até esta vida." Ela se levantou, puxando-o pela mão, e o levou para o meio do gramado, onde as primeiras estrelas começavam a piscar. Ali, sob o céu imenso da mantiqueira, ela o beijou, um beijo que continha a gratidão por cada passo da jornada. Marina finalmente entendeu. A descoberta que virou sua vida de cabeça para baixo não foi a traição em um apartamento de luxo. Foi a descoberta de que a verdadeira felicidade não estava em uma carreira de sucesso ou em uma vida de aparências, mas na simplicidade de um pôr do sol, na risada de um filho, no toque de um amor verdadeiro e na paz de um lar construído sobre fundações de verdade, resiliência e esperança. Ela não apenas sobreviveu, ela renasceu. E naquele pedaço de paraíso, ela encontrou muito mais do que havia perdido. Encontrou a si mesma. Se você se emocionou com essa história de superação e amor, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a levar mais histórias como esta a outras pessoas. E queremos saber de qual cidade você está assistindo. Comente aqui embaixo. Vamos adorar ver até onde nossa história viajou. E inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo das nossas próximas grandes histórias. Um grande abraço e até a próxima.